Graça e paz, amados, amém? Glória a Deus. Queridos, agradecer também a presença de todos aqueles nossos convidados nessa noite. Que Deus abençoe todos vocês. Sintam-se em casa, sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus. Amados, nós estamos numa jornada revisitando o Evangelho de Marcos, e hoje nós iremos continuar nesse capítulo 4. Estamos aqui nessa jornada com Marcos, aprendendo mais da palavra do Senhor, na companhia de Marcos. E nós, como cristãos, amados, a Bíblia diz que nós precisamos andar como homens e mulheres que não têm do que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo ao seu amado, diz: procura te apresentar aprovado diante de Deus como quem conhece a palavra e quem maneja bem essa palavra. Por isso, queridos, é um dever, acima de tudo, nosso, conhecermos a palavra do Senhor. Então, a bordo de Marcos, hoje, na companhia do evangelista São Marcos, nós estamos no capítulo 4 e hoje nós vamos ler o versículo de número 26, vamos dar uma continuidade aí na semeadura. Marcos 4, 26 vai dizer que o reino de Deus é semelhante àquele que semeia uma semente sobre a terra. O reino de Deus é semelhante àquele que semeia uma semente sobre a terra. Coloca a mão no teu coração, amado. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra que será ministrada aos nossos corações. Pai, planta essa semente e que ela venha dar o fruto na estação correta. Tira de nós, ó Deus, todo o cansaço, toda dor, toda preocupação, todo espírito de opressão. Nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. E queremos estar com a mente limpa, Senhor. Liberta para aprender mais e mais de Ti. Fala que o Teu servo escuta, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Podem sentar, queridos. Amados, dando essa continuidade nessa palavra maravilhosa que é a palavra do Senhor, a palavra que edifica, a palavra que transforma, que modifica corações, que modifica padrões de vida. Nós iremos falar um pouco hoje sobre essa parábola, dando essa continuidade que a nossa amada já falou bastante, mas para que nós possamos fixar essa palavra. A Bíblia diz que o Senhor, e nós já aprendemos que Marcos é um evangelista bem conciso nas suas colocações, um homem de fogo, um homem que mostra um evangelho bem aguerrido, e ele inicia com Jesus dando início ao seu ministério público e sofrendo uma perseguição terrível. Nós já descobrimos no decorrer desses dias que Jesus não é aquele Jesus que muitas vezes nós imaginamos e criamos aquela figura baseada na nossa cultura, no nosso padrão de conhecimento desde a nossa infância. Culturalmente nós tínhamos uma imagem do Senhor Jesus muito longe da imagem que Marcos vai pintar para nós. Então Marcos, ele pinta uma imagem do Senhor bem diferente daquela imagem que muitas vezes nós vemos pintada nos livros de história, queridos. Bem diferente daquele Jesus louro de olhos azuis, verde, outros colocam agateados, um Jesus todo perfilado, americanizado, e Marcos vai dizer: não, esse não é o nosso Jesus. O nosso Jesus, ele é um homem de dores, de luta, um homem sofrido, batido, um homem ferido,
um homem de muitas dores. A Bíblia diz que nenhuma formosura ele tinha, nenhuma beleza, para que você não se chegasse a ele por conta da beleza. Seria legal mesmo se Jesus tivesse aquela figura ali, mas esse não era Jesus, queridos. Jesus, Isaías vai dizer que era um homem de luta, de dores, sofrido e machucado, e nenhuma formosura ele tinha. Então é esse Jesus que Marcos vai pincelar para nós, vai pintar ele para nós nas suas letras desse evangelho maravilhoso. Então Marcos vai dizer que Jesus, ele se assenta num barco e se afasta um pouco da orla e começa o seu sermão maravilhoso. Talvez não tenha sido, com certeza não foi uma das suas primeiras parábolas, mas foi uma delas. E ele vai dizer: olha, eis que um semeador saiu a semear. E enquanto ele semeava, as sementes caíram à beira do caminho. Mas como elas não tinham profundidade, vieram os pássaros e levaram. Outra parte da semente caiu em um solo rochoso. E ali o solo também não proporcionava raízes àquela semente. E logo elas sucumbiram, morreram. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos a sufocaram, porque não encontraram uma sustentabilidade entre as rochas. Mas houve uma que caiu num solo fértil, e ela produziu no seu tempo certo 30, 60 e 100. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Senhor. Ou seja, em outras palavras, aquele que quer aprender alguma coisa, presta bem atenção nas parábolas. A Bíblia diz que os discípulos do Senhor, eles ficaram atônitos, ficaram perplexos, mas o Senhor fala de maneira que nós não conhecemos. As palavras são muito profundas para nós. E Jesus, ele vai dizer para eles: se vocês não procurarem entender essas palavras, como é que vocês querem entender coisas que virão pela frente? Vocês precisam aprender mais com essas palavras. Precisam aprender em profundidade aquilo que eu digo para vocês. Então ali ele faz ali uma confrontação com os discípulos, para que os discípulos eles possam se dedicar mais à palavra do Senhor. E ele vai explicar para aqueles discípulos carinhosamente o que significa aquela parábola que ele acaba de contar. Talvez se Jesus não tivesse explicado o que significava aquela parábola, talvez hoje nós tivéssemos pessoas aí fazendo malabarismo, pessoas cultas, pessoas de uma linha bem culta. Mas Jesus vai explicar com uma simplicidade muito grande, inclusive com a cultura da época, que era um semeador, um agricultor, alguém que era do campo, alguém que conhecia as questões do campo. E essa parábola, queridos, foi contada 2000 anos atrás. Ela é uma realidade crua nos nossos dias de hoje. Ela está bem atual, como se fosse hoje, para que nós pudéssemos entender como funciona as questões do reino de Deus. Então a Bíblia vai falar desse grande semeador. Aqui eu não vou me ater em que solo essa parábola, essa semente caiu, porque a irmã já falou bastante sobre em que solo essa semente caiu. Mas nós vamos nos atentar que tipo de semeador é aquele que planta uma semente à beira do caminho. Que tipo de pessoa é aquele que leva uma palavra à beira do caminho, que joga uma semente à beira da estrada.
Talvez você diga: é um desperdício, França, jogar uma semente à beira da estrada. Talvez você diga: é um desperdício jogar uma semente entre as rochas. É um desperdício jogar uma semente entre os espinhos. Por que não arar ela num solo bem fértil? Porque nós não conhecemos, queridos, o solo em que ela vai dar. É óbvio que um solo fértil, ele com certeza, ele tem a possibilidade de germinar muito mais do que um solo rochoso, com toda certeza. Mas na verdade eu digo para vocês que até num solo rochoso é possível dar uma planta. Por isso o Senhor vai ali jogar, vai semear à beira do caminho, para que mais tarde, queridos, alguém não diga: eu não recebi essa palavra, o Senhor não acreditou em mim. Talvez alguém possa alegar: o Senhor não acreditou no meu potencial, o Senhor acreditou que só daria num solo fértil. Não sei se você já se encontrou com pessoas e ele disse: pastor, eu já estive na igreja, e ali na igreja eu tive grandes decepções, porque eu pensava que fosse um ambiente amável, um ambiente tranquilo, mas ali eu encontrei um ambiente inóspito. Você vai encontrar pessoas que vai dizer isso. Talvez você vai encontrar pessoas frustradas com o Evangelho, com irmãos da fé, e ali ele não aguentou muito tempo e foi embora. Por quê, queridos? Porque foi dado a ele uma semente, mas infelizmente ele se encontrava à margem do caminho. Nós temos um ditado aqui na igreja, um jargão que diz que nós somos uma igreja para quem não gosta de igreja. Eu já encontrei muita gente dizer: pastor, eu não gosto de igreja. E eu digo para ele: também não. Também não. E ele diz: o pastor pirou. Pastor, eu não gosto de igreja. Eu também não gosto de igreja. Por isso nós somos uma igreja para quem não gosta de igreja. Para que isso, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Tirar, quebrar esse estigma de que a igreja é algo sobrenatural, é algo do outro mundo. A igreja, queridos, é a comunidade dos salvos, é a comunidade dos imperfeitos, lutando todos os dias para se santificar diante de Deus. Isso é a igreja do Senhor. E na igreja nós vamos encontrar pessoas de todo tipo. Todo tipo de gente tem na igreja, queridos. Todo tipo de gente tem na igreja. Um dia um cidadão ligou para mim e disse: pastor, como é que o senhor admite uma pessoa dessa na sua igreja, assim, assim, assado? Eu disse: meu amigo, a igreja é um local onde pessoas estão em processo de santificação, estão todos os dias se santificando, estão lutando para sair da beira da estrada, queridos. Outro não sabia disso. O único lugar, queridos, onde você vai encontrar um povo perfeito é lá na glória. Aqui, enquanto nós formos carne, escute bem, carne não se converte. Enquanto nós formos carne, carne não se converte. Precisa passar por um processo, precisa passar por um novo nascimento. Carne não se converte, queridos. Por isso, a semente foi jogada à beira do caminho, para mais tarde alguém dizer: eu não tive essa oportunidade. E o solo, pastor, o solo rochoso, dá porventura uma planta num solo rochoso? Dá. Lá em casa, um tempo desse, nasceu um mamão, queridos, um pé de mamão, bonito, em cima de um piso quente, e eu não sei como aquele
mamoeiro nasceu ali e deu uma mão. Então há possibilidade, claro que há. É difícil, pastor? É difícil, mas não é impossível. Por isso a semente foi jogada lá no solo rochoso. Mas infelizmente ela não encontrou profundidade e logo ela veio a morrer. Quantas e quantas pessoas, queridos, eles acham Jesus lindo, maravilhoso, mas eles têm um coração muito duro. Não há espaço para o evangelho naquele coração. E Jeremias, ele vai nos ensinar de uma vez por todas que Deus, ele não se agrada de um sacrifício de tolo, mas ele se agrada de um coração quebrantado, quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Diga glória a Deus. É com o coração quebrado, queridos, que o homem se chega a Deus. Não é com lábia, não é com papo furado, não é fazendo campanha, não é com reza brava, não é com sal grosso, não é com 30 dias, com 40 dias, com 50 dias, não é isso, queridos. É um coração quebrantado. É o único modo de você chegar ali a Deus. Não tem esse papo de: eu tenho uma palavra eloquente, eu sou um cara experimentado nas letras, eu estou acostumado. Não vai funcionar, querido. Talvez só na tua cabeça, na minha cabeça, na cabeça de qualquer pessoa, mas não entra no campo do Senhor, isso não vai entrar. Então, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração amolecido, essa é a chave para você entrar no campo de Deus, querido. Fora disso não tem como. Por isso a semente foi jogada também no solo rochoso, porque um solo rochoso, ele pode sim vir a dar um fruto. E os espinhos, pastor? Foi jogado entre os espinhos. Sim, foi jogado entre os espinhos. Mas a Bíblia diz que ali os espinhos sufocaram a palavra do Senhor, sufocaram aquela semente, queridos. E essa palavra, ela está muito atual nos nossos dias de hoje, muito atual nos nossos dias de hoje. Que tem de gente, queridos, que tem de gente aí que ele prefere trocar a amizade do Senhor, a companhia do Senhor, pelos seus afazeres do dia a dia. Conheço muita gente. E quando a gente fala trocar a companhia do Senhor, a gente não está indo apenas no campo financeiro, não. Nós estamos indo em vários sentidos. Conheço uma senhora que o sonho dela era ter um filho. Ela não podia ter filho. Então ela não vinha para a igreja porque ela era uma mulher chorosa, deprimida. E os irmãos sempre ali na companhia dela, levando uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, orando com ela. E ela se sentia rejeitada porque ela não tinha filho. E ela disse: eu só vou para a igreja quando o Senhor me der uma criança. E há alguns anos o Senhor deu um filho para ela. E o filho dela nasceu, ela nunca foi à igreja. Ela disse que ela só ia à igreja quando o menino crescesse, porque o menino dava muito trabalho. E o menino cresceu. E quando o menino cresceu, começou a dar mais trabalho, aí que ela não ia mais para a igreja. O menino se tornou um jovem e começou a dar mais trabalho para ela, e ela nunca foi à igreja, queridos. Na verdade, ela sufocou a semente que o Senhor jogou para ela, lançou para ela, sufocou nos espinhos. Procurou coisas que não tinham nada a ver com o Senhor, queridos. Conheço pessoas que ele está na igreja, ele está aí chorando aos pés do Senhor por uma oportunidade na vida, e no dia que o Senhor dá uma oportunidade para ele, a primeira coisa que ele faz é abraçar a oportunidade e esquecer o Senhor. Ele vira as costas na hora, querido, para o Senhor, e vai embora.
Outros, eles determinam até um prazo. Senhor, eu vou te dar um prazo aí de tantos dias dessa luta aqui contigo. E quando ele recebe uma bênção do Senhor, ele vira as costas, ele não dá uma satisfação e cai fora. Quer nem saber. Não dá uma satisfação e vai embora. Esses são aqueles que preferiram estar entre os espinhos, queridos. Se preocuparam muito com as coisas desse mundo. E tem pessoas, queridos, que muitas vezes ele está na igreja, ele está sentado, mas ele está pensando, está com o carro dele lá fora, será que não vão riscar meu carro? E ele não consegue assistir o culto, ele fica naquela agonia desgraçada. Será que não vão riscar o carro? Será que não vão fazer isso? Será que não... Como é que está a minha casa? É uma preocupação terrível. E aí ele não louva o Senhor, ele não adora o Senhor, ele não cultua o Senhor, e ele acaba ali naquela angústia desgraçada. Esse está sufocado entre os espinhos. Mas a Bíblia diz que existe um povo que recebeu a palavra do Senhor. Dê glória a Deus. Esse povo, ele produz, queridos. A Bíblia diz que ele produziu. Produz. Uns produzem um tanto, outros produzem outro tanto, mas a soma de todos, ela agrada ao Senhor. E a Bíblia vai nos ensinar que feliz é o homem, queridos. Feliz é o homem que ganha almas para o Senhor. Se nós entendermos isso em profundidade, nós poderíamos falar aqui do semeador a noite toda. A parábola do semeador, ela tem conteúdo aí para se falar a noite toda, dias e mais dias, se falando dessa parábola. Mas, quando você filtra a coisa, quando você espreme ali, o que sai é isso aí, queridos. O Senhor levando a sua palavra, lançando a sua palavra. O Senhor lançando o seu pão sobre as águas. E eu costumo dizer para a galera, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Como disse o pregador, lança o teu pão sobre as águas. Queridos, hoje você ter intimidade com Deus, tempo de qualidade com o Senhor, buscar verdadeiramente o Senhor, ele está ficando muito raro, muito difícil. Existe um povo, existe homens e mulheres que não se dobraram à covardia de negociar, de barganhar com o Senhor. Existem pessoas que realmente têm um tempo de qualidade com Deus e conhecem o Deus a quem ele serve. Ele sabe a quem ele está servindo, que não se dobrou ainda a promessas factoides ali, ao ouro de tolo, que não se dobrou ainda essas questões mundanas. Existe uma quantidade muito grande de pessoas, sim, que tem intimidade com o Senhor, que pela madrugada ele está dobrando o joelho ali, chorando, derramando lágrimas, queridos. Ainda existe esse povo. A gente sabe que existe uma quantidade de pessoas muito grande que não tem nenhum compromisso com o Senhor, que busca apenas um benefício próprio, como a gente costuma dizer aqui. Pessoas que quando vem ao domingo na igreja, ele não sabe nem por que ele veio. Ele está ali, mas ele não tem nem certeza por que ele está ali, o que ele está fazendo ali. Eu já falei várias vezes, não canso de falar, quando nós começamos aqui, a gente perguntava para as pessoas, o que você veio fazer na igreja? E o camarada disse, como, pastor, o que eu vim fazer na igreja? Pastor Pirô, não sabe o que eu vim fazer na igreja? Pastor, eu estou em busca daquela minha bênção, pastor. Dificilmente, queridos, você encontrava uma pessoa que dizia, eu vim prestar um culto a Deus, e só Ele adorará. Lembra dessas palavras? Lá em Mateus 4:10. Satanás foi buscar um monte de coisa, queridos. Foi atrás do outdoor que ele viu lá, pare de sofrer, o importante é ser feliz. Tudo isso Satanás mostrou para o Senhor, e o Senhor disse o que para ele? Para trás de mim, Satanás.
porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Esse é o homem, queridos, que recebeu aquela semente que o Senhor jogou num solo fértil, queridos. Não precisa de NPK, não. O Brasil está até em falta aí do adubo, né? Com essa guerra aí, o Brasil está carente do fósforo, aí, do calcário e do nitrogênio. Não precisa disso. Precisa você dizer: Senhor, eu quero, Deus, ter essa experiência contigo. Não estou nem aí, Senhor, se a figueira não florescer, mas isso tem que ser uma realidade. Não adianta o cara cantar: Senhor, nem que a figueira não floresça, que não haja figo lá na figueira, que não haja isso, eu estou contigo e não abro. Papo furado, Deus não vai aceitar, não. Isso Pedro disse para ele. Pedro disse: Senhor, se o Senhor for lá na cruz, eu estou contigo, Senhor. Deus disse: para com isso, rapaz. Hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes. E Pedro colocou ali a cabeça baixa e baixou. Então, se vai falar, tem que falar com convicção. É assim que funciona para Deus, queridos. Esse é o povo que recebeu a semente, queridos, lá no solo fértil. Se vai abraçar o Senhor, tem que vestir a camisa do Senhor. Não tem esse papo de depois correr. Jesus disse: olha, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Em outras palavras, se você está comigo e não vestir a minha camisa, você não tem nada a ver comigo. E a galera com medo de morrer, muitos pularam fora, queridos. Então, para servir o Senhor, queridos, tem que ser esse homem que recebe essa semente no solo fértil. Não dá para ir buscar o Senhor por conta de uma bênção, e depois o cara diz: me enganaram, pastor, disseram que se eu fosse lá e fizesse a campanha dos 30 dias, eu recebia a minha bênção, e lá eu não recebi nada. E a gente sempre diz: camarada, lê a Bíblia. Não deixa que qualquer pessoa pegue o teu nariz e torça e arraste ele no chão como um cão faz com um boi, não, queridos. Lê a Bíblia, procura o conhecimento. A Bíblia diz que se tu conheceres o Senhor vai te libertar. Mas enquanto você estiver correndo atrás de miragem, não vai acontecer nada, vai ter só miragem. Mas quando você disser: Senhor, eu quero realmente te conhecer, eu quero, Senhor, ser esse solo fértil, eu quero receber essa semente, eu não quero só 7 dias, Senhor, não, eu quero uma vida toda contigo, Senhor. Não tem vaga, queridos, para 7 dias com o Senhor. No dia que você se conscientizar de que essa é a vida com o Senhor, as coisas vão começar a mudar. Você nunca mais vai deixar alguém te passar para trás. Eu conto aquela história daquela senhora lá em 1980, que ela fez o telecurso 1º grau. E o repórter perguntou para ela, disse: agora a senhora sabe ler, vovó? Ela disse: sei. Nunca mais eu pego um ônibus errado na minha vida. Já peguei muitos. Agora não, agora eu sei ler. Então, queridos, lê a Bíblia. Não deixa que o inimigo fique semeando besteira na tua cabeça e que homens venham colocar coisa que não existe. E tu, nessa ilusão, pulando, saltitando numa falsa alegria, queridos. Quando você pular nos braços do Senhor, é confiando no Senhor, não na ilusão. Tem camarada que ele lê, que ele canta aquele hino que diz: olha, Senhor, quebra a minha vida e faça de novo, me faz um vaso novo, Senhor. E ele canta com uma convicção tão grande, a igreja vai ao delírio. E quando o Senhor começa a trabalhar na vida dele, ele se desvia. Isso aí para mim não dá, pastor, parada é muito dura. Então esse camarada, queridos, na verdade ele pegou a semente num solo errado. Porque servir o Senhor é isso aí, queridos. Servir o Senhor é luta, queridos. Não é ar-condicionado, gravata e anel bonito,
pastor, olha o meu anel e tal, aquele papo todo. Não, é luta, queridos. Eu já disse, perguntaram para Paulo, mostra aí tuas credenciais para ver se tu é apóstolo. Paulo não mostrou um anel, Paulo mostrou uma costa cheia de chicotadas. Camaradas, pelo amor de Deus, rapaz, que Deus é esse que esse cara serve, que ele consegue pegar 39 chicotadas todos os dias e não abre? Esse é o Deus, queridos, que jogou a semente num solo fértil. Esse é o Deus que quer uma intimidade com o homem. Não é só oba-oba e nem aqueles 30 minutos de euforia, não. É uma vida toda. E não importa se vão vir ventos fortes ou ventos fracos, tempestade, se vai vir chuva. Não importa, queridos. Faça sol, faça chuva, noite, dia, frio, quente. Aonde quer que você esteja, dobre o seu joelho, clame ao Senhor e Ele vai te ouvir. É assim que funciona para o Senhor. Um coração quebrantado. Davi disse: Senhor, holocausto eu não te ofereço, porque o Senhor não tem prazer em sacrifício de tolo, Senhor. Mas o meu coração eu te ofereço, Senhor. Esse é o Deus, queridos, que nós precisamos conhecer Ele de perto, estreitar os nossos relacionamentos. Talvez você já deu com os burros na água a vida toda, mas nunca é tarde para você dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eu estou cansado de ouvir o testemunho dos outros, agora eu quero falar da minha vida para ti, Senhor. Eu quero ter essa intimidade contigo, meu Pai. Eu tenho certeza, queridos, que o Senhor vai te ouvir. Eu tenho certeza que o Senhor vai inclinar os seus ouvidos para você, para a tua oração, e vai te transformar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe dê entendimento, lhe dê paz, sabedoria, para que você possa superar esses obstáculos da vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé, coloca a mão no teu coração, coloca a mão no ombro do teu irmão que está aí próximo de você, e vamos orar, queridos. E vamos clamar a Deus, ao Papai do céu, pedindo sabedoria, queridos. Ao invés de riqueza, Senhor, eu quero sabedoria para te servir, meu Pai, melhor e melhor, e mais, porque a tua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo no teu coração. Confia no Senhor e faz o bem. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Deus.